você sabe, né? Boa noite, sei lá, seres humanos. Tudo bem? Então, vamos começar? Vamos falar de segunda lei da termodinâmica agora, mas antes é preciso falar um pouco da primeira lei e de transformações para poder fazer a ponte, ok? Então, prepare o seu cantinho, pegue o seu copo de suco e vamos ver. Máquinas térmicas e a segunda lei da termodinâmica. Eu sou o seu professor Alex Silva e vamos junto nessa aí. Primeiro vamos definir os nossos objetivos. Ao final dessa aula, eu espero que você seja capaz de identificar casos particulares de transformações gasosas, calcular o trabalho em diferentes transformações gasosas, aplicar a primeira lei da termodinâmica em transformações particulares, definir processos reversíveis e irreversíveis, os diferenciando, verbalizar o funcionamento das máquinas térmicas, equacionar o funcionamento das máquinas térmicas e obter o rendimento de uma máquina térmica. Vamos? Antes vamos definir um conceito chamado de calor específico. Simples. Calor específico é a quantidade de calor que uma substância precisa trocar para que 1 grama dessa substância varie sua temperatura em 1 grau Celsius. Tudo bem? Nós vamos representar nas letras Qzão para a quantidade de calor, Mzinho para a massa da substância ou do objeto, Czinho para calor específico e ΔT para a variação da temperatura. Gente, como que eu posso obter a quantidade de calor que uma substância troca com outra ou com o meio? mc∆T, massa vezes o calor específico dessa substância, vezes a variação da temperatura. Nós podemos isolar o Czinho, que é o calor específico, né? E nós vamos ter Qzão sobre mΔT. Assim a gente calcula o calor específico. Mas para que isso? Para nós falarmos de uma unidade, a unidade do calor específico. Caloria em cima para a quantidade de calor, grama embaixo para a massa e graus Celsius para a variação da temperatura. Caloria por grama grau Celsius. Exemplo, o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius. Isso significa que 1 grama de água precisa receber 1 caloria para aumentar sua temperatura em 1 grau Celsius. Tudo bem? Agora vamos aplicar a primeira lei da termodinâmica em transformações particulares. Por exemplo, na transformação isobárica. Bem, na transformação isobárica, a primeira lei da termodinâmica não vai mudar, porque a primeira lei da termodinâmica, o equacionamento dela é Q igual W mais ΔU, quantidade de calor, trabalho, variação da energia interna. E o fato da pressão ser constante não interfere em nenhuma das 3 variáveis, tá? Mas nós podemos escrever, agora que nós já sabemos, o Q, que é a quantidade de calor, como sendo mc∆T. E aí, na primeira lei da termodinâmica, fica dessa maneira, mc∆T é igual W mais ΔU. Se eu quero calcular o trabalho, o ΔU vai para o outro lado com o sinal trocado. Trabalho é igual a mc∆T menos ΔU. Esse Cp, em vez de colocar C, eu coloquei Cp. Esse Cp é o calor específico à pressão constante. Porque o calor específico dessas de quantidades gasosas, de massas de gás, ele depende se ela está trocando calor a pressão constante, a volume constante e tal, né? Agora também a gente pode substituir o ΔU pelo equivalente dele, pela fórmula, você lembra? Eu espero que lembre, né? ΔU é 3 meios de NR ΔT. Né? Então, no lugar de ΔU, nós colocamos essa expressão para ele. E aí você pode dividir por ΔT, você pode substituir o trabalho igual pressão vezes variação de volume. O céu é o limite, tá? É bom brincar com isso daí para você ir treinando o seu algebrismo, né? E se a transformação for isovolumétrica, como é que fica a primeira lei da termodinâmica? Bem, na transformação isovolumétrica, o volume não varia. Se o volume não varia, quer dizer que não tem trabalho, porque o trabalho depende da variação do volume. E aí, Q igual W mais ΔU, o W fica sendo zero. Então, Q igual ΔU. Significa que toda a quantidade de calor recebida está sendo utilizada para variar a energia interna, já que não está realizando trabalho. A gente pode
trocar, pode substituir o Q por mc ΔT, e aí apareceu o CV, que é o calor específico a volume constante. Pode também substituir o ΔU por 3 meios de NR ΔT, né? E aí você vai criando novas possibilidades. Corta ΔT com ΔT, de novo, o céu é o limite, tá? Pode ir brincando com isso aí. Bom fazer uns cardzinhos para você ir brincando com isso, tá bom? E se a transformação for isotérmica? Bem, na isotérmica a temperatura não varia. Se a temperatura não varia, a energia interna não varia. A energia interna, sua variação é zero. E aí na primeira lei da termodinâmica, o ΔU fica sendo zero. E aí fica um negócio meio estranho, né? Porque toda a quantidade de calor está sendo utilizada para realizar trabalho. Isso é um negócio meio utópico. Essa transformação isotérmica, nós já falamos sobre ela, falamos sobre o processo quase estático para poder diminuir o volume de uma massa gasosa sem aumentar a temperatura. Isso tem que ter um controle muito grande e por isso que nós vamos ver que em uma transformação específica, na máquina térmica, é uma coisa idealizada. Não dá para acontecer isso na realidade com os motores funcionando e tal. Muito bem. Agora nós vamos entrar na segunda lei da termodinâmica propriamente dita. E toda ajuda é bem-vinda. Uou, Lord Vader! Nos ajude a entender que coisa é essa. Vamos ver se nós conseguimos completar a figura em torno dessa coisa desconhecida. A segunda lei da termodinâmica e as máquinas térmicas. Primeiro, o enunciado de Kelvin, e ele mesmo, Lord Kelvin. Bom, não é o Lord Vader, mas é o Lord Kelvin. Ele diz que é impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclos, retire calor de uma única fonte e o transforme integralmente em trabalho. Palavras-chave: calor, porque a sua máquina térmica vai retirar calor. Única, ele está dizendo que se tiver uma fonte só, né, não vai ter como construir uma máquina térmica e transformar esse calor integralmente em trabalho. Então já deixa entender que vai haver alguma perda. Tem outro enunciado que nos ajuda, que é o de Carnot, Sadi Carnot. Diz que uma máquina térmica deve operar entre duas fontes de calor. Opa, então já quebrou o única lá, mais um ponto para Lord Kelvin. Ela deve operar entre duas fontes de calor, uma quente e uma fria. Ela deve retirar calor da fonte quente, é o Q, converter parte para trabalho, W, e rejeitar o restante para a fonte fria, QF. Então, aí está a definição da nossa máquina térmica, juntando os dois enunciados. O que é uma máquina térmica? É um dispositivo que opera em ciclos entre duas fontes de calor. Uma com temperatura mais elevada, que é a fonte quente, e a outra com temperatura menor, que é a fonte fria. Essa máquina térmica, esse dispositivo, retira calor da fonte quente, usa uma parte para realizar trabalho e rejeita o restante para a fonte fria. E voilá! Agora fez sentido. Aquele negocinho era justamente a nossa máquina térmica. Bom, uma parte dela, né? Era o dispositivo que vai ficar entre as fontes de calor. Você pode observar ali, ó, a caldeira é onde recebe calor, recebe fogo, então é a fonte quente, né? A água, você bota a água em cima de um tanque, dentro de um tanque, e coloca esse tanque sobre um forno e mete fogo nesse negócio. O forno vai fornecer calor para a caldeira que vai evaporar essa água. Esse vapor dessa água vai circular, setinha preta no desenho aí. Quando chegar lá no condensador, que é a fonte fria, esse vapor condensa, porque ele perdeu o calor, e retorna por meio de uma bomba para a caldeira para iniciar de novo outro ciclo. Então ela opera em ciclos. Mas entre essas duas fontes, ela passa pela turbina, e nessa turbina ela realiza trabalho. Então, essa é a representação de uma máquina térmica. Recebe calor na caldeira, fonte quente, vira vapor, passa na turbina, parte desse vapor é usado para produzir energia mecânica, ou seja, produzir trabalho, mas o vapor continua ainda com energia e parte dessa energia, o restante dessa energia é perdido no condensador, que é a fonte fria. E aí ele condensa, vira água, a bomba joga de novo para a caldeira e ela fica operando em ciclos. A cada ciclo ela realiza um pouco de trabalho. Tudo bem? Bom, a gente pode ter como exemplo a Maria Fumaça. Né? Já viu nos filmes alguém gritar todo vapor e aí alguém joga lenha lá dentro.
jogando carvão e tal. Ele está jogando carvão no forno, na caldeira, para poder produzir calor e aquecer a água. De estação em estação eles têm que parar e colocar mais água, porque evapora e vai perdendo um pouco para o meio, né? Esse vapor vai saindo, vai diminuindo a quantidade de água, tá bom? Outro exemplo é o motor de um carro, por exemplo, o motor daqueles carros sinistros que tem Velozes e Furiosos, ok? E as equações? Bom, se eu quero calcular o trabalho, fica fácil, né? Porque eu sei que o calor é tirado da fonte quente e depois o resto é jogado para a fonte fria. A diferença entre eles é usada para fazer trabalho. Então, o trabalho é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. E o rendimento? O rendimento, lembra, é o que eu quero dividido pelo meu investimento. Eu quero trabalho, mas eu estou investindo o calor da fonte quente. Então, o rendimento é trabalho sobre o calor da fonte quente. Multiplica por 100% caso queiramos em percentual. Agora dá para brincar, porque como o trabalho é calor da fonte quente menos calor da fonte fria, dá para ir no rendimento e substituir o W por QQ menos QF. Ainda dá para separar essa matematicamente, né? Fazer duas frações, QQ sobre QQ, QF sobre QQ. A primeira parte nós sabemos que é 1, uma coisa dividida por ela mesma é 1. Então, o rendimento pode ser escrito assim também. 1 menos calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. Depende dos dados que o problema me fornecer. E aí algumas conclusões, por exemplo, se o calor da fonte fria for igual ao calor da fonte quente, aí você vai ter QF sobre QQ vai dar 1, 1 menos 1 vai dar 0 e o rendimento é 0. Quanto maior for o calor da fonte fria, né, mais próximo ele for do calor da fonte quente, menor vai ser o rendimento. Você pode ver matematicamente isso também. Tá? E se o calor da fonte fria for 0, você vai ter uma impossibilidade matemática, porque você vai ter 0 dividido por calor da fonte quente. 0 dividido por qualquer coisa vai ter que dar 0. Né? Essas conclusões nós vamos ver um pouco melhor lá no finalzinho das máquinas térmicas. Tá? Opa, surgiu um negócio aí no meio. Eu adoro construir coisas em torno de coisas que já existem. Vamos ver? Uma máquina térmica recebe 2.000 joules de calor de uma fonte térmica e rejeita 1.200 joules para uma fonte fria. Determine o trabalho realizado em cada ciclo de funcionamento dessa máquina térmica e determine o rendimento percentual dessa máquina térmica. Vamos por partes. Os dados: calor da fonte quente 2.000 joules, da fonte fria 1.200 joules. Né? Queremos o trabalho e o rendimento. Para o trabalho, é a diferença entre o calor das duas fontes, 2.000 joules menos 1.200 joules. Isso vai dar 800 joules. Agora, para o rendimento, é o trabalho sobre a quantidade de calor da fonte quente. Como ele pediu o percentual, toma 100% aí. Trabalho 800 joules e o calor da fonte quente 2.000 joules. Tá? Isso vai dar 0,4, 800 dividido por 2.000. Joule corta com joule. E aí aparece o 100%. A gente multiplica 0,4 por 100 e repete o porcento. Isso vai dar 40%. Ok? Caso não tenha entendido alguma coisa, pausa, volta e veja novamente. Tudo bem? Agora, máquina térmica de Carnot. Cara, Carnot idealizou uma máquina térmica, ele teve o ideal de uma máquina térmica que pudesse ter um rendimento bem grande. E essa máquina térmica que ele idealizou, ela opera nesse ciclo aí, ó, o gráfico P sobre V. Vai do 1 para o 2, 2 para o 3, 3 para o 4 e o 4 para o 1. Pressão por volume do gráfico, de 1 para o 2, esse processo é uma expansão, porque está aumentando o volume, isotérmica. Lembra daquela isoterma do gráfico que a gente fez? Da transformação isovolumétrica? Então ele vai sem mexer na temperatura, de 1 para 2. Aumenta o volume sem mexer na temperatura. De 2 para 3, vê que a curva é mais inclinada, também é uma expansão que está aumentando o volume, mas é uma expansão adiabática. Opa, calma, não pira não. O que é uma transformação adiabática? É simplesmente uma transformação onde não há troca de calor com o meio. Então, de 1 para 2, ele vai pode trocar calor, ele vai trocar calor, mas não vai variar a temperatura. De 2
para 3 ele vai variar a temperatura, vai diminuir a temperatura, mas não vai trocar calor, tá? De 3 para 4, o que que nós temos? Nós temos uma compressão, porque está diminuindo o volume, isotérmica. E de 4 para 1, nós temos também uma compressão, porque diminuiu um pouco mais o volume, só que a adiabática não troca calor. Então são duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas. Uma expansão isotérmica seguida de uma expansão adiabática, uma compressão isotérmica seguida de uma compressão adiabática. Como nós sabemos, a área daquela figura formada, que está de azul, é o trabalho em cada ciclo. Tá? Ele idealizou, Carnot, uma máquina térmica que fornecesse o maior rendimento imaginável. E esse rendimento não chega nem perto de 100%. Imaginável, olha bem, nem na imaginação se pode conceber um rendimento que seja 100%. Essa máquina de Carnot ela foi idealizada. O que quer dizer isso? Ele imaginou o melhor dos cenários que o rendimento pudesse ser o maior. Esse rendimento fica na casa dos 60%. Mas essa máquina ela não pode ser, a complexidade dos processos envolvidos na idealização dela não permite que ela seja construída. Então não dá para construir essa máquina. Ou seja, as máquinas térmicas elas têm rendimento muito inferior ao rendimento de Carnot. Tá? E o rendimento de Carnot, da máquina de Carnot, pode ser calculado substituindo as quantidades de calor pelas temperaturas absolutas, temperatura em Kelvin. Então, o rendimento é 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Exemplo. Uma máquina térmica opera segundo o ciclo de Carnot e apresenta um rendimento de 60%. Sendo 100 Kelvin a temperatura da fonte fria, determine a temperatura da fonte quente. Então, nossos dados são temperatura da fonte fria 100 Kelvin, rendimento 0,6, que é 60%, ou seja, 60 dividido por 100. Né? E nós queremos a temperatura da fonte quente. Sabemos que o rendimento é 1 menos TF sobre TQ. Agora é uma questão apenas de substituir os valores. Rendimento 0,6 igual 1 menos temperatura da fonte fria 100 Kelvin, da fonte quente. Nosso sonho é saber isso. Bem, esse 1 que está aqui vai para a esquerda como menos 1, então fica 0,6 menos 1, igual menos, né, que continua o sinalzinho de menos lá, 100 Kelvin sobre TQ. 0,6 menos 1, 0,6 menos 1 vai dar menos 0,4. Então isso é igual a menos 100 Kelvin dividido por TQ. O TQ que está dividindo vai para lá, multiplicando. Então, menos 0,4 vezes TQ é igual a menos 100 Kelvin. E aí, esse menos 0,4 vai passar para lá dividindo. Então, TQ é igual a menos 100 Kelvin dividido por menos 0,4. Menos com menos dá mais. E 100 dividido por 0,4 dá 250 Kelvin. Se você ficou espantado que eu vou dividir e o valor deu maior, para o vídeo e faça a divisãozinha certinho. Tá bem? Tudo certo? Olha, vai embora com dúvida não, hein? Ok, é isso aí. Chegamos ao final. Espero que você tenha gostado, tenha entendido. Se não tiver entendido, pode entrar em contato pelo e-mail institucional que tem nessa aula, no primeiro slide, ou no segundo slide, né? Ou pelo WhatsApp e tal, e nós vamos nos falando, ok? Marcar nossas aulas online e tirar dúvidas de vocês, ok? Queridos, aquele abraço.